Bom dia pessoal, sexta-feira, hoje é sexta, né? Hoje é sexta, sextou, bom dia Andréia, bom dia André, Rosivone, bom dia. Sexta-feira, ó, sextou, começando no devocional, bom dia Jorge. Esse é o dia que o Senhor nos deu, é verdade. Bom dia Ângela, que Deus abençoe vocês, aqui a gente já cedinho. Bom dia, Regina. Isso aí, André, compartilha, a gente compartilha essa palavra, sabe? A gente compartilha tanta coisa, a gente compartilha um monte de memes. Assim, eu com a minha família, a gente brinca, se a gente vê uma coisa engraçada, a gente manda um pro outro. E é bom, é engraçado, não tem problema nenhum nisso. Mas assim, a gente compartilha notícias, o que está acontecendo. Então vamos também compartilhar a palavra de Deus. É só clicar e pronto. E mesmo depois, tá? Fica gravado aqui. Então, mesmo depois, compartilhe. Bom dia aqui, ó. Vanessa, Carla, Maria Elizabeth. Bom dia para vocês. Então, como eu estava falando, compartilha, gente. Mesmo depois, aqueles antigos, às vezes, outro dia teve uma palavra aqui que eu conversando com uma pessoa essa semana e fazendo um gabinete pastoral e a gente conversando e na hora aquele devocional sobre, né, aquele determinado assunto veio no meu coração, eu lembrei e sabe, estava gravado e eu falei, olha, eu vou te mandar um devocional que teve da Nova Vida, em que foi conversado esse assunto. E eu fui lá e encaminhei para ela e falei, não deixa de assistir, ora, peça a direção de Deus. E pronto, é a palavra de Deus. O tudo mais é o Espírito Santo que faz. A nossa função é, como o André falou aí, ó, é clicar no aviãozinho, gente. Bom dia, Camila. Outro André Cardoso, T. Cris. Outro André, gente, é o dia dos Andrés. Vigário, Márcio Patrick, bom dia, queridos. Bom dia, Ângela. Deus abençoe vocês. Vamos lá, porque não vamos perder tempo, não. E bom dia, Cleise, Maurício. Depois o pessoal vai entrando e vai pegando aí, né, o que a gente já for vendo, eles voltam aí e fica tudo bem. Vamos lá, então, hoje, para a gente começar a nossa sexta-feira, eu tenho anotado aqui, eu queria te fazer algumas perguntas que tem a ver com o nosso tema de hoje, né? E eu queria que você já fosse guardando essas perguntas. Ó, existe alguma ferida que eu ainda não entreguei para Deus? Alguma ferida assim no meu coração? Será que eu estou permitindo que algum ressentimento cresça dentro de mim? Quem tem o livro e já leu, já está começando a perceber aí qual é o assunto de hoje. As minhas palavras têm levado paz ou têm espalhado amargura? Será que eu tenho ajudado a outras pessoas a permanecerem firmes na graça de Deus? Esse é o nosso tema de hoje, amargura. E vamos lá, vamos ler. Bom dia para você que foi entrando depois. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Hebreus 12, 15. A amargura tem uma maneira obstinada de se enraizar profundamente na alma, resistindo a todos os esforços para retirá-la. Ela tem várias causas. A amargura pode surgir por causa de feridas profundas que aconteceram quando você era criança, das quais você não consegue se esquecer. O tempo, ao invés de diminuir a dor, somente afia essa dor. A amargura pode resultar de palavras de um amigo ou um colega de trabalho que o magoaram. Na maioria das vezes, a pessoa que o feriu não percebe a extensão da sua amargura.
Você se acha revivendo a ofensa vez após vez e a cada vez conduzindo a raiz de amargura mais profundamente em sua alma. A amargura pode derivar de uma sensação de ter sido tratado com injustiça. É fácil justificar a amargura. Aliás, isso aí, um parênteses aqui na leitura, é muito fácil nós justificarmos as coisas em relação a nós mesmos. Justificar uma raiz de amargura, justificar um pecado, qualquer atitude contrária à palavra de Deus. Nós conosco mesmo, nós somos muito condescendentes, né? É muito fácil a gente sempre achar algo para nos justificar, mas é muito fácil também a gente sempre achar algo no outro para apontar o dedo, e a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Mas vamos lá. É fácil justificar a amargura. Você pode se acostumar tanto a um coração amargurado que talvez até fique confortável com ele, mas isso irá destruir você. Somente Deus tem a completa ciência do poder destrutivo que a amargura tem. Não há nada que esteja profundamente enraizado em nosso coração que a graça de Deus não possa alcançar e remover. Glória a Deus por isso. Nenhuma área de nossa vida é tão dolorosa que a graça de Deus não possa curar totalmente. Nenhuma ofensa cometida contra você é tão monstruosa que o amor de Deus não possa capacitá-lo a perdoar. Quando você permite que a amargura cresça em sua vida, rejeita a graça de Deus que pode libertá-lo. Se for honesto diante de Deus, irá admitir a amargura e permitir que Deus o perdoe. A amargura o escraviza, mas Deus está preparado para removê-la e substituí-la por sua paz e alegria. Aleluia! Eu vou ler de novo essa última frase, porque ela é extremamente verdadeira e Deus faz isso mesmo. A amargura o escraviza, mas Deus está preparado para removê-la e substituí-la por sua paz e alegria, por sua paz, essa paz que excede o entendimento, essa paz que não está baseada em circunstâncias ou em sentimentos que as circunstâncias produzem, mas está firmada em Cristo, na obra que Ele fez. E essa alegria que só Ele tem, só o Espírito Santo pode ministrar em nós. Então a gente leu hoje um texto que um versículo que parece difícil, parece que vai ser doloroso a gente ouvir sobre isso, mas gente, é tão necessário, porque eu queria ler esse versículo para vocês de novo. Eu queria ler nesse sentido de uma outra versão, na nova versão transformadora, porque eu gostei muito dessa versão, eu estou com ela aqui. Eu vou ler Hebreus 12:15 na nova versão transformadora. Cuidem um dos outros para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura, que cause perturbação, contaminando a muitos. Então, vamos pegar, vamos dar uma destrinchada nesse versículo. Queridos, a gente precisa entender que existem coisas que vão fugir completamente à nossa ingerência. Às vezes eu tô aqui, eu tô bem, você tá aí bem, mas vem coisas que fogem ao nosso controle e que se nós não estivermos atentos, e é isso que a gente vai ver, isso pode gerar uma raiz de amargura. Sabe, pode uma ofensa, uma decepção, uma injustiça, uma perda ou expectativas expectativas frustradas. Isso pode gerar e mexe com a gente, dói, faz a gente chorar, claro. Quem nunca foi injustiçado? Isso nem mexeu comigo. Claro que mexeu. Claro que doeu. Nosso Deus é um Deus justo. Sabe, isso mexe com a gente. Sabe, quem nunca foi ofendido ou sofreu uma decepção que isso não gerou dor, uma perda
seja de qual âmbito for, uma perda de uma pessoa, uma perda financeira, uma perda de um relacionamento, claro que dói. Expectativas, o seu coração foi preparado, você foi se preparando e aquilo foi frustrado. Claro que dói, gente. Agora, então, mas eu não tenho controle sobre isso. Eu não tenho controle se uma pessoa vai chegar hoje, vai cometer uma injustiça contra mim. Eu não tenho controle se uma pessoa vai chegar e vai proferir uma ofensa contra mim, ou seja lá o que for. A questão é o que eu vou fazer com isso. Porque eu já sei que eu não tenho o controle disso, desses acontecimentos. Mas o que eu vou fazer com isso? Esse é o X da questão. Porque eu não consigo controlar o outro lado. E aí esse versículo fala, né, e aqui lendo aqui de novo na versão que eu li para vocês, que é a Nova Versão Transformadora, cuidem um dos outros. Cuidem um dos outros. Tem uma outra versão que fala, tenham cuidado, né, de que ninguém vos perturbe. E na versão de hoje, eu fechei aqui o livro, mas deixa eu abrir de novo. A versão de hoje fala assim, que ninguém cuide, né? Cuidem que ninguém. Ou seja, tá falando, olha, vigie, esteja atento, esteja prestando atenção para que nada venha, e aí vai continuando, né? Para que nenhum de vocês deixe de experimentar da graça de Deus. Tá falando, olha, primeira coisa, esteja atento. Você não vai conseguir controlar o que está ao teu redor, mas esteja atento. Não, e aí cuidem uns dos outros, né? Tendo cuidado uns dos outros. Aqui, né, como eu falei, cuidem uns dos outros. É uma responsabilidade minha de estar atento, de estar vigiando. Mas também de estar ali, peraí, olha só, eu tô contigo, meu irmão, eu tô contigo, minha irmã, eu tô atento, olha só, cuidado com isso aí. Olha, eu sei que tá doendo isso aí que você tá passando, é claro que tá doendo, mas tenha cuidado, não deixa isso entrar no teu coração, não, porque se entrar no teu coração, as fontes da vida, tudo aquilo que gera vida sai do teu coração, então cuidado para isso não chegar lá. Sabe, gente, eu creio que é uma responsabilidade nossa como corpo de Cristo. Então, ele vai falando. Então, primeira coisa, tenha cuidado, esteja alerta para que essas coisas não venham contaminar seu coração. E aí continua, né? Cuidem um dos outros para que nenhum de vocês deixem de experimentar a graça de Deus. Em outras traduções fala, deixe de se prive da graça de Deus. Sabe por quê? E a gente vai ver isso com detalhes aqui, quando eu me deixo de estar percebendo a graça de Deus no meu coração fica endurecido. Sabe, eu vou deixando a fé de lado, vou deixando que outras coisas tomem o lugar. Eu começo a assumir uma postura de vítima, eu começo a assumir uma postura de autoconfiança, e vou deixando vou perdendo essa percepção do que o Espírito Santo faz. É interessante, eu gosto de pesquisar e de ver não só o contexto, mas o significado das palavras, né, ou das expressões no original, porque isso explica tanta coisa, gente. Às vezes, por causa das traduções, muda um pouquinho o nosso entendimento. E eu fui pesquisar um pouquinho, e essa expressão, né, que ninguém se prive da graça de Deus, na tradução que nós lemos, ou aqui como eu li depois com vocês, nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. O significado original, né, do grego aqui, dessa expressão, olha, ninguém fique para trás, ninguém deixe escapar a graça de Deus, ninguém falhe em alcançar, ninguém fique para trás, ninguém deixe de carecer, sabe? Ninguém deixe escapar essa graça de Deus. E tá falando o quê?
Está falando, não, a graça de Deus vai ser insuficiente. Não, não é isso, até porque a graça de Deus tem nome. A graça de Deus tem um rosto. A graça de Deus, ela é Jesus. Ele é a própria graça de Deus, esse presente dele, que nos justifica, que nos transforma, que nos fortalece. Então não está falando que ele deixou de estar conosco, claro que não, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, só que o meu coração vai se fechando todo, que eu vou deixando de perceber essa ação de Deus. Olha só o que fala, ó. Cuidem de uns dos outros para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Eu deixo de perceber essa graça, esse amor, esse cuidado que Ele está tendo comigo. E aí essa raiz de amargura que a gente vai ver impede isso, vai me deixando insensível, gente. E é isso que nós precisamos estar atentos. E é tão interessante que que a gente já falou aqui, ela começa, pode começar, né, com uma ofensa, com uma injustiça, com algo nesse sentido, mas que começa lá escondidinho. Ninguém tá vendo. Ela tá lá igual uma semente quando a gente planta, por isso não haja entre vós nenhuma raiz de amargura. Tá lá, plantou, começou a raiz, ninguém tá vendo. Tá tudo ali silencioso. Mas só que isso começa a brotar. Só que isso começa a crescer. E num primeiro momento tá corroendo o nosso coração. E a gente leu isso, tá destruindo a gente ali por dentro. Tá nos fazendo ficar insensíveis a essa graça, essa percepção da graça, do amor, da bondade de Deus na nossa vida. Então, por isso que o escritor de Hebreus está falando, olha, tenha cuidado, não deixa isso brotar no teu coração, não, porque vai te contaminar, vai te matar, vai estar te ferindo ali por dentro. Mas só que, gente, vai chegar uma hora que, tal como uma planta, né, ela vai vir à luz. Tal como uma planta, ela vai crescer. Tal como uma planta, ela vai ficar visível. Mas antes disso, dela, enquanto ela está escondida ali, algo começa a acontecer no coração daquela pessoa. Ela vai começando a ter dificuldade em confiar, ela vai perdendo a alegria, ela vai tendo resistência ao perdão, ela vai se fechando completamente. Ou seja, ela vai, a primeira coisa, perturbando, tirando a paz completa, a alegria daquela pessoa que tem a alimentado. Se auto-justificando, é verdade. Eu não merecia. E eu não sei o que, sabe? E eu não tô falando que, de novo, gente, eu quero deixar isso claro, que não doa. Claro que dói. Mas tá na hora da gente crescer. Tá na hora, sim, Senhor, tá doendo. É uma injustiça. Tá difícil, mas me ajuda. Porque Cristo também foi injustiçado, Cristo também recebeu ofensas, Cristo também foi humilhado, ele fez tudo isso, mas ele não desistiu do seu propósito, do seu chamado por causa disso, mas ele permaneceu até o fim por amor a mim e a você. Então tá na hora da gente entender e jogar essas coisas de meninos para fora, de criança. Hoje eu estava ouvindo sobre isso, eu estava aqui 5:30 da manhã, eu já estava aqui, isso não é para me exaltar, não, eu estou participando de um momento de oração, de um tempo de consagração, aí, uma semana aí de oração e palavra, aqui 5:30 da manhã. E a gente estava falando, né, a pastora que pregou estava falando sobre isso, que está na hora da gente deixar de ser criança, que tudo faz birra, tudo fere, tudo de sermos sensíveis demais. Tá na hora de, entre aspas, só entre aspas, porque a gente tem que ter amor. Mas tá na hora da gente ser um pouco mais casca dura. Sabe, tá doendo aqui, mas
por fora, mas lá dentro meu coração está quebrantado e falando, Senhor, tá doendo, tá difícil, mas não deixa isso gerar uma amargura, uma raiz de amargura que vai contaminar meu coração e vai me impedir de estar percebendo as tuas direções, vai me impedir de estar obedecendo e perdoando. Mas eu acho que, gente, o pior, para mim, acho que ainda é o pior, é quando isso vem à luz. Sabe por quê? Porque quando isso começa a vir à luz, eu não consigo guardar para mim mesmo. Quando isso vem à luz, começa a murmuração, começa a fofoca, começa eu contar para olha, eu tô ferida por causa disso, porque fulano fez isso. Eu tô ferida por causa disso. E eu vou falando, e eu vou semeando. Sabe, essa dissensão. Eu vou semeando algo no coração de outras pessoas contra outras pessoas. Eu vou semeando divisão, semeando ressentimento, semeando murmuração, semeando desânimo. Por isso a palavra de Deus compara a amargura a uma raiz, que ela vai crescendo, mas quando ela começa, quando cresceu de tal forma que deixou de ficar escondida ali na terra, mas já virou algo visível, uma semente de uma planta, né? Uma semente, já virou uma planta mesmo, ela fica visível e os seus efeitos podem alcançar a muitos. Mas o Senhor nos convida, queridos, repetidamente, Ele nos convida a nós perdoarmos. Ele fala para nós sobre a importância do perdão. E deixa eu te falar uma coisa, já não é a primeira vez que a gente fala sobre isso aqui. O perdão, ele não significa negar a dor que eu estou sentindo. Não estou sentindo, não está sentindo sim. Não significa negar a dor e nem também justificar a ofensa, justificar a injustiça. Não, foi correto. Tinha razão, não. Mas significa, sabe o quê? Que eu, ao invés de deixar que isso brote no meu coração e eu contamine outras pessoas, além de já ter sido contaminado, significa que eu entrego o meu direito, porque sim, eu entre aspas, ou diante do padrão do mundo, sim, eu teria direito a revidar, eu teria direito a ir lá e reclamar, ou algo parecido, ou fazer alguma coisa com as minhas próprias mãos, mas quando eu decido perdoar, e não deixar que isso tudo contamine o meu coração, eu estou entregando a Deus o direito de eu fazer justiça com as minhas próprias mãos, que é falho. A justiça com as minhas próprias mãos vai estar usando parâmetros apenas que vão trazer benefício próprio. Mas eu estou entregando a Ele e estou permitindo que Deus tome conta. Eu estou deixando, Senhor, me libera. E outra coisa, quando eu faço isso, eu não estou permitindo agora que um ressentimento governe o meu coração. Porque quando esse ressentimento começa a governar meu coração, as minhas atitudes vão caminhar diante disso, diante do que eu estou sentindo. E sabe o que a palavra de Deus diz? Seguir a paz, como no próprio Hebreus, né? Um versículo antes, seguir a paz com todos e a santificação. Né? O que nós podemos entender com isso, para terminar? O que esse texto nos ensina é que essa raiz de amargura, ela tem que nos levar a entender que nós não podemos viver uma vida marcada por falta de santidade, por falta de paz, por amargura, por rebeldia, porque isso nos afasta da graça de Deus, de perceber a comunhão dele, de perceber essa graça que é o próprio Jesus, de perceber o seu amor, o seu perdão, a sua bondade, porque eu me fecho em mim mesmo, nas minhas justificativas e no meu vitimismo, e não permito que o Espírito Santo haja no meu coração, mas em nome de Jesus, querido,
queridos. Em nome de Jesus, tá na hora da gente crescer, tá na hora da gente falar, Senhor, tá doendo, tá difícil, eu não tô conseguindo, mas Espírito Santo, você mora dentro de mim, me ajuda. Porque eu quero caminhar sendo um homem e uma mulher dirigidos pelo Espírito Santo, e eu quero que as palavras que saiam do meu coração, que saiam dos meus lábios, não venham contaminar outros, mas que venham trazer paz, que venham revelar vida, que venham revelar alegria, que venham revelar essa graça que é Jesus. E também pedir, Senhor, não permita que nada impeça a minha comunhão contigo. Então, não deixe de viver na graça de Deus. A graça de Deus está aí. Não permita que surja uma raiz de amargura. Esteja atento. Olha, estou percebendo algo aqui. Peraí, corre para o Senhor, corre para Ele, porque a amargura cresce. Porque a amargura perturba quem alimenta. E mais, ela contamina outras pessoas. Mas o Senhor, Ele veio para que você viva na graça dEle. Ele veio para que você esteja consciente dessa graça. E com a ajuda de Deus, desenvolva, cresça num coração humilde, num coração ensinável, num coração perdoador e perseverante. Sabe, o Senhor nos convida a nós abrirmos espaços para a ação do Espírito Santo na nossa vida e fecharmos a porta para uma vida de ressentimento e de endurecimento do coração. Amém? Vamos orar. Abençoado, a paz, muito bom. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, queridos. Senhor, muito obrigada. Antes de tudo, Pai, muito obrigada pela tua graça. Pela tua graça que é um presente teu, que é o próprio Jesus. Muito obrigada pela tua graça que é constante na nossa vida, que está aqui conosco em todo o tempo. Senhor, não permita, Deus, que nós venhamos a cair nessas ciladas que o inimigo arma para nós, Deus, de forma que nós fechemos o nosso coração para perceber, Senhor, as tuas direções, para perceber aquilo que o teu Espírito Santo quer ministrar em nós, em nome de Jesus. Pai, ajuda-nos. Senhor, a gente conversou aqui e é verdade, a gente não tem ingerência, Senhor, sobre ofensas, sobre injustiças, a gente não tem como controlar a ação de outras pessoas em relação às nossas vidas. Mas, Senhor, que o teu Espírito Santo possa nos conduzir, nos controlar em relação ao que nós vamos fazer com isso, Pai. Em nome de Jesus, guarda o nosso coração, guarda a nossa mente. Senhor amado, em nome de Jesus, dá-nos essa percepção da direção que tu tens para a nossa vida. Em nome de Jesus, cobre-nos, Senhor, cobre cada irmão aqui, cada familiar com o teu sangue, envolve, Senhor, cada um. Não permita, Senhor, que eles caiam, não permita, Senhor, que o inimigo os jogue no chão, mas em nome de Jesus, Pai, que tu possas fortalecer a cada um, que tu possas colocá-los de pé, firmados na tua palavra, com um coração ensinável, com um coração perdoador, Senhor. Senhor, que sejamos mulheres e homens cheios do teu Espírito Santo, Pai, que estejamos sim orando, mas vigiando, atentos, Senhor. A tua palavra diz que o inimigo, ele se faz até de anjo de luz para, se possível, enganar. Se possível, Deus, mas que nós não estejamos nessa parcela daqueles que serão enganados, mas que nós busquemos de tal forma a tua presença, Senhor, que a tua presença se manifeste de tal forma na nossa vida, que nós estejamos atentos, Senhor, aquela cilada, e nós nos levantemos na autoridade que o teu Espírito Santo tem nos dado de usar o nome de Jesus, e a gente repreenda. Em nome de Jesus nós oramos. Guarda, Senhor, o dia, guarda a família, guarda
tudo que envolve os meus irmãos ao longo desse dia, ao longo dessa semana, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, amém. A Ângela botou aqui, esses devocionais abençoam nossas manhãs. Amém, glória a Deus. Que Deus te abençoe, que você passe esse dia na presença do Senhor e que você esteja vigiando, esteja orando, esteja vigiando. Não permita que aquilo que fazem contra você venha te contaminar e que isso você acabe sendo um instrumento para contaminar outros. Não, mas rebata essas ciladas do inimigo, sendo usado pelo Espírito Santo e revelando amor, revelando perdão, revelando a paz que só Cristo pode dar. Nunca se esqueça, a graça, pastor Ednei entrou aqui fazendo uma merchandising do livro dele, o nome da graça. A graça tem um nome, é Jesus, e ele está com você. E ele te ajuda e ele te fortalece. Amém? Que Deus te abençoe. Compartilhe essa live, ela fica salva. Tá no YouTube, tá no Spotify. Que Deus te abençoe. É bom demais. Obrigada por vocês estarem aqui. Deus abençoe. Amém.